Fala galera, hoje eu vou responder mais uma pergunta, agora dessa vez o Felipe, ele deixou umas perguntas sobre o uso de cilindro, mini cilindros nesses barris aí, no caso ele falou iKeg, mas na verdade em qualquer keg, barril, post-mix, não importa. Acompanhe aí. Bom, ele pergunta se um cilindrinho pequenininho consegue empurrar a cerveja numa linha comprida. Cara, consegue. Eu já respondi isso para ele, mas eu vou responder aqui para todos. Consegue. Na verdade, assim, dentro daquele cilindrinho, o que nós temos é CO2. Então, ali dentro, ele tem uma pressão enorme. Até por isso que a gente precisa usar o regulador, né? O regulador de pressão. Sem o regulador de pressão, a pressão daquele cilindrinho seria capaz, claro, se tivesse tudo carbonatado, um headspace pequeno, seria capaz até mesmo de explodir um keg. Mas por que não acontece isso? Por alguns motivos. Primeiro, tem a proteção, então aquela válvula de segurança serve para isso, a válvula de alívio que todo mundo fala, válvula de alívio, na verdade a válvula de alívio é uma válvula de segurança, né? Ela tá ali como segurança, não para aliviar simplesmente, né? A principal função dela é segurança mesmo. Então a partir de 3,5 bares, depende da válvula, ela começa a aliviar a pressão sozinha. Então vamos supor, você quer colocar 5 bares dentro do seu keg, não, você não vai conseguir, você põe 5 bares, na hora que chega mais ou menos em 3,5, começa a vazar por ela. Entendeu? Então não deixa passar de 3,5, por mais que você acelere, vaza mais. Então quanto mais pressão você puser, mais rápido vai vazar. Então nessa questão é protegido. Agora um cilindrinho de 16 gramas, ele tem uma quantidade sim de CO2 suficiente para empurrar por metros e metros. A pressão em si é grande lá dentro e ela tem que ser ajustada. O que vai determinar até onde vai conseguir levar não é o cilindrinho, mas sim a pressão que você ajusta. E essa pressão que você ajusta, ela tem que ser compatível com a carbonatação e o estilo da sua cerveja. Então se você colocar lá, falar, mas eu quero empurrar 40, 50 metros, eu vou colocar 3 bares aqui, ou 2 bares, que o Robinho falou que com 3,5 começa a aliviar, eu vou colocar 2 só. Se você puser 2 bares numa cerveja gelada, ela vai supercarbonatar depois de um tempo. Vai empurrar, no começo vai ficar perfeito, porque ela não vai carbonatar instantaneamente, mas depois de um tempo ela vai ficar supercarbonatada, e você tem que pensar nisso. Então ela vai empurrar aquilo lá com muita força, e vai empurrar por metros e metros, entendeu? Mas o ideal é a gente respeitar a pressão, sempre a pressão de extração, eu falo isso, mas a pressão de extração é a mesma da pressão de carbonatação. Eu uso assim, aconselho usar assim, salvo as raríssimas exceções onde você precisa baixar a pressão ou aumentar a pressão, mas assim, tem que ter ciência de que vai ou supercarbonatar ou trazer ela para o lado flat. Legal? A pressão ideal sempre é a pressão de carbonatação. Mas respondendo a sua pergunta, 16 gramas vai dar conta tranquilamente para empurrar os 3 metros de mangueira que você quer, tranquilamente mesmo. O problema é o seguinte, é o custo daquilo. Eu acho muito caro mesmo. E tem formas de adaptar, né? O iKeg, o iKOG, o iKegger, como existe mesmo, então qualquer um dá para adaptar um cilindro ali de CO2 menorzinho ali de 400 gramas igual que eu uso, que é o do SodaStream, ou então 600 gramas que é o normal, que é o CGA 320, que é um cilindro desses daí normais, só que pequenininhos, né, de 600 gramas. Todos esses aí a GTEL comercializa, tudo bem? Mas supondo que você queira esses de 16, vai funcionar do mesmo jeito. A única coisa que você tem que ter é um no bolso, não por causa do tamanho da mangueira, mas é porque ele consegue empurrar uma quantidade pequena. Se o seu keg for até 5 litros e já tiver carbonatado, é capaz daquele cilindrinho empurrar tudo, empurra mesmo. Uma mangueira de 5 metros até, se você quiser, ou mais. Mas assim, se for maior do que isso, já precisa 2, porque senão vai acabar o CO2 no meio da história lá, e aí você vai falar, vou tirar com a headspace, só que daí vai descarbonatando, tudo bem? E ele pergunta também referente a qual mangueira que eu aconselho. Cara, esse negócio é uma coisa que eu mudo quase que todo dia. Hoje eu estou usando tubo DMFit de 1/4 com pontas 3/8. Então de 1/4 para 3/8 em DMFit. Para quê? Para facilitar a conexão. E por que eu diminuí para 1/4? Não é para reduzir vazão, não é nada disso. Porque o de 3/8 é, cara, parece um bambu aquilo, é duro. E quando você resfria, ele fica mais rígido ainda. Então, putz, é meio pentelho. Se for um negócio fixo assim, vamos por uma linha de gás, por exemplo. O gás sai daqui, tem um cotovelo e liga aqui. Puta, perfeito. Vai ficar mexendo esse negócio? Não, vai ficar sempre assim. Então, senta o pau. Agora, para líquido, igual eu tenho no Kizer aqui, que eu abro, o negócio ele fica lá. Daí na hora que eu fecho, ele tem que dar uma dobradinha. Isso não dá certo. Daí eu coloquei esse de 1/4. De 1/4 ele é tubo também. Ele é reforçado, ele aguenta a pressão, mas ele é flexível, justamente por ele ser fininho. Então hoje eu estou usando isso daí. Então eu aconselho usar esse tubo de 1/4
com pontas 3/8, tá? E o tamanho, comprimento, eu vou fazer um outro vídeo, comprimento suficiente para levar sempre do ball lock até a torneira só, não precisa 600 metros de tubo lá dentro não, tá? Não precisa, é sério, se você tiver uma torneira com ajuste de vazão na ponta, não precisa, beleza? Mas isso é para um outro vídeo. Bom, Felipe, muito obrigado pela participação, galera, muito obrigado por assistir, tamo junto, até a próxima, cheers! Tem muita teoria do tipo, mas tem muita teoria do tipo também, você tá fazendo muita espuma na extração,